Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem que o Cacai foi contratado para defender todos os aposentados na revisão da vida toda. E o homem está trabalhando. Pessoal, o escritório dele publicou um importante artigo aqui no Conjur. Todos sabem que é um dos sites mais respeitados e mais importantes quando o assunto é direito. E hoje nós vamos analisar, pessoal, os argumentos que o Cacai trouxe aqui para que o STF module a revisão da vida toda. Ele citou um artigo muito importante do Código de Processo Civil e eu vou aqui adicionar mais um para que vocês vejam que o direito está ao nosso lado e o STF precisa respeitar a sua própria jurisprudência. Vamos lá, pessoal, analisar aqui o artigo que o Cacai, e o escritório do Cacai publicou no Conjur. No caso mais emblemático do direito previdenciário brasileiro, a revisão da vida toda, o STF decidirá se os segurados que aderiram à Previdência antes de 94 podem ou não optar por uma aposentadoria cujo cálculo considere as contribuições realizadas na vida toda, quando essas contribuições proporcionam um benefício mais vantajoso. Olha só, os precedentes evidenciam que se trata de um caso juridicamente complexo e controverso. Em um intervalo de menos de um ano e meio, o STF apresentou entendimentos diametralmente opostos. Até o início de 2024, o cenário era favorável aos aposentados. Preste muita atenção nisso daqui, pessoal. Que eu vou trazer o artigo justamente, um novo artigo do Código de Processo Civil sobre este trechinho aqui. O STJ pacificou seu entendimento em julgamento de recurso repetitivo e o Supremo chancelou esse mesmo posicionamento sob o rito da repercussão geral. Então, pessoal, eu vou aqui me antecipar e vou trazer aqui um artigo do Código de Processo Civil. Olha só, artigo 1040, isso aqui é lei. Publicado o Acórdão Paradigma, inciso 3. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. O que isso significa, pessoal? Quando o STJ decidiu em 2019, o Superior Tribunal de Justiça, e publicou o seu acordo favorável ao aposentado, de acordo com a lei. Não precisaria nem de trânsito em julgado. Todas as ações que estivessem pendentes já poderiam utilizar o entendimento do STJ lá em 2019. Só que no STJ nós tivemos o trânsito em julgado. Foi tudo perfeito, certo? Tivemos ali o julgamento, é o tema 999 do STJ, certo? Que já atraía o julgamento favorável para os aposentados. Aí depois nós tivemos o julgamento do tema 1102, que perdurou, que ficou ali válido, publicado, tudo bonitinho, até o dia 21 de março de 2024, com o julgamento das ADIs 2110 e 2111. E de acordo com a lei, com o artigo 1040, você não precisa de trânsito em julgado para que a decisão de tribunal superior seja aplicada. Na verdade, ela tenha que ser aplicada. Deve ser aplicada. É uma obrigação. As instâncias inferiores precisam julgar conforme a decisão das instâncias superiores. O que isso significa, pessoal? Significa que, independente da historinha contada para boi dormir, todas as ações que estavam pendentes ali de julgamento da revisão da vida toda, antes do julgamento das ADIs 2110 e 2111, obrigatoriamente deveriam ter sido julgadas favoravelmente. É o que diz a lei. Agora vamos continuar. E eu já quero saber a sua opinião. Você concorda com os argumentos do Cacai? Deixe aí o seu comentário, pessoal, porque aqui nós estamos tratando simplesmente de direito, do que diz a lei. A AGU apresentou, então, um cenário aterrorizante. Mesmo sem embasamento, afirmou que o impacto do julgamento favorável aos aposentados alcançaria quase 500 bilhões em desfavor do erário. Mentira, fake news. Nunca apresentaram nenhum documento sério comprovando este absurdo. É só um absurdo. Diante desse quadro, a Suprema Corte reviu seu posicionamento. No julgamento das ADIs 2110 e 2111, em 21 de março de 2024, o tribunal consignou que o contribuinte não tem a opção pela regra mais favorável para efeito de cálculo do benefício. Agora, preste atenção nisso daqui. Ainda que prevaleça um entendimento mais recente, algumas questões precisam ser resolvidas. O STF tentou correr no julgamento virtual, ele não enfrentou, o voto do Nunes Marques não tocou uma única linha em relação à modulação,
Só que são questões que precisam ser resolvidas. A gente não pode fingir que não precisa modular. A principal delas diz respeito à modulação dos efeitos dessa reviravolta jurisprudencial. Afinal de contas, o artigo 927 do Código de Processo Civil, atento ao princípio da segurança jurídica, dispõe que, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica, que é o que este julgamento exige. Nos embargos de declaração, os representantes dos aposentados requerem a aplicação do artigo 927 do CPC e demonstraram que há diversas razões para que o tribunal preserve, ao menos, os direitos daqueles que ajuizaram suas demandas no período em que a jurisprudência lhes era favorável. Não obstante, o relator ministro Nunes Marques rejeitou os embargos no plenário virtual, em um voto juridicamente muito fraco. Decisão será presencial no STF. O ministro Alexandre de Moraes formulou o pedido de destaque e, por isso, o processo voltará ao plenário físico para que a modulação de efeitos seja decidida de modo presencial. O destaque merece elogios. O tema é complexo, extremamente importante para milhares de famílias e, por isso, o debate precisa ser o mais amplo possível. Pessoal, aqui uma defesa, excelente do Cacai e dos advogados, certo? Que também integram o seu escritório, estão em defesa dos aposentados e de uma maneira muito rápida e fundamentada explicou a necessidade que o STF tem de modular os efeitos na revisão da vida toda, certo? Pessoal, vocês viram que a defesa trouxe aqui o artigo 927 do CPC, que fala sobre a necessidade de modulação, porque existe o interesse social e a segurança jurídica, e eu acrescentei aqui, novamente, eu vou colocar na tela, o artigo 1040, certo? Então, a tese, a ficção jurídica criada por Nunes Marques no plenário virtual e que já foi seguida ali por Zanin, Dino, surpreendentemente a Carmen Lúcia, pouco importa, certo? Porque mesmo que, vamos admitir aqui, por absurdo, porque isso nunca existiu, se nós tivéssemos uma jurisprudência ali dominante desde o ano 2000, não interessa. Houve a mudança de entendimento a partir do julgamento do tema 999 do STJ e depois do tema 1102. Então, houve a quebra. E isso não aconteceu, pessoal, pelo amor de Deus. Não era a jurisprudência dominante, né? Aquilo ali foi uma invenção do Nunes Marques para tentar derrubar e não modular os efeitos, né? Isso não aconteceu. Mas mesmo que tivesse acontecido, a revisão da vida toda mudou este entendimento, né? E agora as ADIs 2110 e 2111 mudariam novamente. O que isso comprova? Que entre a publicação do acórdão do tema 1102 e a publicação do acórdão das ADIs 2110 e 2111, nós temos um intervalo, certo, de ações que precisam que o direito seja ali respeitado. Mas, pessoal, sequer houve jurisprudência dominante. Isso não é verdade, certo? Não existia cogência de artigo 3º, certo? Não havia o direito de não optar. Isso foi uma invenção jurídica. E nós temos aqui que expor, nós temos que cada vez mais defender o direito de quem deu entrada na sua ação quando só existia, pessoal, jurisprudência favorável, certo? O tema 999 do STJ é de Tribunal Superior e também não precisa de trânsito em julgado. O tema 1102 é de Tribunal Superior, é do Supremo, não precisa de trânsito em julgado. E eles querem passar por cima da lei, não pode passar por cima do artigo 1040, do artigo 927. Então, vai ter sim que modular e nós vamos defender até o final, porque o direito está ao lado de você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Nós não aceitaremos ficções jurídicas e fake news para decidir um julgamento tão importante. Pessoal, deixe o joinha aí no seu vídeo, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo, porque nós vamos defender até o último dia a modulação da revisão da vida toda. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!